Descubra o destino trágico dos 12 apóstolos de Jesus, revelado de forma surpreendente e misteriosa. Os 12 apóstolos de Jesus Cristo foram homens simples provenientes de diversas origens, como pescadores, camponeses e artesãos, que deixaram tudo para seguir seu mestre. Testemunhas da ressurreição de Jesus, foram chamados a espalhar o evangelho pelo mundo. No entanto, o testemunho deles não foi isento de desafios. Enfrentaram perseguições e martírios devido à sua fé, sacrificando suas vidas por amor a Cristo. Suas mortes não foram por causas naturais. Cada uma delas é um testemunho marcante de sua lealdade ao Mestre e da extrema crueldade que a humanidade pode infligir ao seu semelhante. Os 12 apóstolos de Jesus Cristo foram homens simples, provenientes de diversas origens, como pescadores, camponeses e artesãos, que deixaram tudo para seguir seu mestre. Testemunhas da ressurreição de Jesus, foram chamados a espalhar o evangelho pelo mundo. No entanto, o testemunho deles não foi isento de desafios. Enfrentaram perseguições e martírios devido à sua fé, sacrificando suas vidas por amor a Cristo. Suas mortes não foram por causas naturais. Cada uma delas é um testemunho marcante de sua lealdade ao Mestre e da extrema crueldade que a humanidade pode infligir ao seu semelhante. Ficou curioso sobre o destino dos 12 apóstolos? Se você pensa que eles tiveram mortes comuns, adianto que está redondamente enganado. João, o apóstolo amado, é uma figura central e misteriosa nas narrativas bíblicas. Filho de Zebedeu e Salomé, e irmão de Tiago, também apóstolo, sua história é marcada por uma proximidade única com Jesus. Frequentemente descrito como o discípulo a quem Jesus amava, essa relação especial proporcionou a João uma visão única dos eventos e ensinamentos de Jesus. Conhecido por sua sensibilidade espiritual e profunda compreensão, João foi de extrema importância na transmissão dos ensinamentos de Jesus. Esteve presente em momentos cruciais como a Transfiguração e a Última Ceia, onde reclinou-se junto ao Mestre. Após a morte de Jesus, João desempenhou um papel crucial na primitiva comunidade cristã em Jerusalém. Testemunhou a ascensão de Cristo e foi um elo vital entre os apóstolos. No entanto, o destino de João é envolto em mistério e simbolismo. Sofreu diversas perseguições, principalmente dirigidas pelo imperador Domiciano, por causa da pregação do Evangelho em Éfeso. Segundo a tradição, João foi capturado, torturado e depois lançado dentro de um caldeirão de óleo fervente. Todavia, Deus miraculosamente teria preservado sua vida e ele não sofreu nenhum dano. Diante do milagre, o imperador decretou que ele fosse banido para a ilha de Patmos, que funcionava como uma prisão do império. Tiago, também conhecido como Tiago, filho de Zebedeu, destacou-se entre os apóstolos por sua coragem e dedicação à causa de Cristo. Sua presença foi marcante nos momentos cruciais da jornada ao lado de Jesus, testemunhando milagres e ensinamentos únicos. Após a morte de Jesus, Tiago continuou a propagar o Evangelho com fervor e destemor. No entanto, sua trajetória teve um desfecho dramático quando Herodes Agripa I ordenou sua execução para agradar aos judeus. Tiago foi decapitado ou perfurado por uma espada, tornando-se assim um mártir da fé cristã. Sua morte simboliza a coragem e o sacrifício dos primeiros seguidores de Cristo em prol da propagação do Evangelho. Pedro, originalmente conhecido como Simão, nasceu em Betsaida, na Galiléia, e era pescador de profissão quando foi chamado por Jesus para se tornar pescador de homens. Seu nome foi posteriormente mudado para Pedro, que significa rocha ou pedra, simbolizando a solidez da fé que ele demonstraria ao longo dos evangelhos. Pedro é retratado como um discípulo fervoroso, muitas vezes impulsivo, mas profundamente dedicado a Jesus. Testemunhou milagres como a caminhada sobre as águas e foi o primeiro a reconhecer Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Desempenhou um papel central na Última Ceia
e foi destacado como o líder dos apóstolos. Sua negação de Jesus durante a prisão é um episódio marcante seguido por um profundo arrependimento e restauração pelo próprio Cristo. Após a morte de Jesus, Pedro empreendeu uma jornada pelo vasto território do Império Romano para difundir a mensagem do Evangelho. Eventualmente fixou residência em Roma, onde assumiu a liderança da comunidade cristã. Seu papel é evidenciado nos Atos dos Apóstolos, onde desempenha um papel crucial na expansão do Evangelho, especialmente para os gentios. No ano 64 d.C., a cidade de Roma foi consumida por um grande incêndio que desencadeou uma série de eventos. O imperador Nero responsabilizou os seguidores do cristianismo pelo incêndio e iniciou uma perseguição implacável contra eles. Pedro acabou sendo detido e condenado à pena de morte. A tradição também relata que Pedro pediu para ser crucificado de maneira inversa, de cabeça para baixo, por humildade, alegando não ser digno de morrer da mesma forma que seu mestre. O local escolhido para sua crucificação foi o Monte Vaticano, onde hoje repousa a majestosa Basílica de São Pedro. Ele se tornou um dos primeiros mártires do cristianismo, contribuindo significativamente para a expansão do Evangelho por todo o mundo. Sua morte é considerada como um testemunho corajoso e final de sua fé inabalável em Jesus Cristo. Judas Tadeu, também conhecido como Lebeu Tadeus ou Judas, filho de Tiago, foi um dos apóstolos menos mencionados na Bíblia, porém sua contribuição e legado são significativos. Na última ceia, Judas Tadeu questionou o significado das palavras de Jesus, demonstrando um desejo genuíno de compreender os mistérios do reino. Após a morte de Jesus, ele continuou desempenhando um papel essencial na propagação do Evangelho, especialmente nas regiões da Mesopotâmia e Pérsia. Sua importância na Bíblia é evidente em suas epístolas, onde é reconhecido como autor de uma carta breve e poderosa dirigida aos cristãos. Nesta epístola, ele exorta os crentes a permanecerem firmes na fé e na prática do amor fraternal. Quanto à morte de Judas Tadeu, a tradição cristã diverge em relação aos detalhes. Uma narrativa sugere que ele foi martirizado juntamente com Simão por apedrejamento. Outras fontes indicam que Judas Tadeu foi morto por machadadas, uma forma brutal de execução. Independentemente dos detalhes específicos, sua morte é tida como um testemunho de sua dedicação e fidelidade a Cristo. Judas Tadeu é venerado como um dos santos padroeiros das causas perdidas e desesperadas, simbolizando a esperança que persiste mesmo nas situações mais difíceis. André, irmão de Simão Pedro, embora muitas vezes à sombra de outros apóstolos mais proeminentes, compartilhou uma proximidade especial com Jesus desde o início de sua jornada como discípulo. André é frequentemente associado a momentos cruciais nos evangelhos, como a multiplicação dos pães e peixes, onde apresentou um jovem com 5 pães e 2 peixes, tornando-se instrumento na manifestação do poder divino. Sua importância na Bíblia também é evidente na lista dos 12 apóstolos, onde é consistentemente mencionado entre os primeiros. Após a morte de Jesus, André continuou a propagar o cristianismo primitivo em diversas regiões, incluindo a Escócia e a Grécia, onde é tradicionalmente considerado o fundador da Igreja de Constantinopla. Quanto à sua morte, a tradição cristã sugere que André enfrentou o martírio por crucificação em Patras, Grécia. Antes de ser crucificado, André passou por uma longa sessão de tortura sendo brutalmente açoitado. Sua crucificação teve um aspecto único, pois foi pregado em uma cruz em forma de X, que futuramente viria a ser conhecida como Cruz de Santo André. Acredita-se que André tenha pedido para ser crucificado dessa forma por considerar-se indigno de morrer da mesma maneira que Jesus. Seus restos mortais foram encontrados séculos depois, levados para a Escócia pelo mar onde o barco teria naufragado.
Filipe, originário de Betsaida, foi um dos apóstolos menos mencionados nos evangelhos, porém sua contribuição para a propagação do evangelho foi significativa. Em um dos episódios mais marcantes, Filipe é desafiado por Jesus a resolver a questão da alimentação de uma multidão. Diante do desafio aparentemente insuperável, Filipe avalia os recursos materiais disponíveis e responde que 200 denários de pão não seriam suficientes para alimentar todos. No entanto, Jesus realiza o milagre da multiplicação dos pães e peixes, alimentando não apenas 5.000 homens, mas também mulheres e crianças, com 12 cestos de sobras recolhidos. Após a morte de Jesus, Filipe continuou sua jornada missionária, levando o evangelho a diversas regiões, incluindo Samaria, onde realizou milagres e batizou muitos em nome de Jesus. As informações sobre sua morte são baseadas principalmente em tradições da Igreja. Segundo relatos, Filipe foi martirizado por crucificação em Hierápolis, na Ásia Menor, no ano 80 d.C., durante a perseguição aos cristãos pelo imperador romano Domiciano. Simão, conhecido como Simão, o Zelote, é um dos apóstolos cuja história na Bíblia é marcada por uma identidade única e um compromisso fervoroso com seus princípios. Pouco se sabe sobre a vida prévia de Simão antes de seu chamado por Jesus. Sua designação como Zelote sugere uma possível associação com o grupo político-religioso dos Zelotes, conhecidos por sua dedicação fervorosa à independência de Israel. Antes de seu encontro com Jesus, os detalhes sobre a morte de Simão o Zelote são escassos nas Escrituras. A maior parte dos relatos afirma que Simão foi brutalmente torturado, seu corpo foi esfolado e cerrado ao meio durante a perseguição aos cristãos pelo imperador romano Trajano. Bartolomeu, um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, teve sua jornada marcada por uma profunda devoção e coragem diante das adversidades. Após a ascensão de Cristo, Bartolomeu empreendeu uma missão evangelística na Índia, onde sua pregação e testemunho impactaram muitas vidas. Sua mensagem desafiadora e transformadora despertou a atenção do rei Astiages, que era pagão e viu na propagação do evangelho uma ameaça às suas crenças estabelecidas. Furioso com a influência crescente de Bartolomeu, o rei ordenou sua prisão e subsequente execução. A morte de Bartolomeu foi um testemunho final de sua fé inabalável em Cristo, pois preferiu enfrentar o martírio a renunciar ao seu compromisso com o evangelho. As narrativas cristãs divergem sobre os detalhes precisos da execução de Bartolomeu. Enquanto algumas afirmam que ele foi decapitado, outras descrevem um martírio ainda mais brutal. Bartolomeu teria sido esfolado vivo antes de ser crucificado de cabeça para baixo. Seja qual for a forma exata de seu martírio, a vida e morte de Bartolomeu são lembradas como um exemplo inspirador de fidelidade até o fim. Tomé, também conhecido como Tomé Dídimo ou Tomé o Gêmeo, é um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Sua jornada como discípulo foi marcada por uma sinceridade única e, às vezes, por hesitações em acreditar em eventos extraordinários. A identificação de Tomé como Dídimo sugere que ele possa ter sido gêmeo, embora a identidade de seu suposto irmão não seja especificamente mencionada nas Escrituras. Após a morte de Jesus, Tomé expressou dúvidas sobre a ressurreição e declarou que só acreditaria ao tocar nas feridas de Jesus. Esse ceticismo lhe rendeu o epíteto Tomé o Incrédulo. No entanto, o encontro subsequente de Tomé com Jesus, onde ele é convidado a tocar as feridas, culmina em sua confissão de fé proclamando: "Meu Senhor e meu Deus". Essa transformação destaca não apenas a misericórdia de Jesus, mas também a importância de superar dúvidas e encontrar uma fé profunda. As informações sobre a vida posterior de Tomé são limitadas. Tradições cristãs sugerem que ele se envolveu em missões na Índia, espalhando a mensagem do Evangelho. Segundo essa narrativa, Tomé foi martirizado por lanças em Chennai, na Índia,
após uma missão evangelística bem-sucedida. Se inscreva no canal para mais conteúdos sobre história bíblica. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Agradeço por assistir até aqui. Que essas histórias dos apóstolos nos inspirem a viver com fé e coragem em nossos dias.